Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda esta linda igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E ele disse: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu tenhas olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul. De toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará a teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém. Tome assento, por favor. Se for possível manter a sua Bíblia aberta no texto, será de grande valia para o entendimento desta palavra que eu vou tentar falar neste tempo que nós temos com muita alegria. Neste texto, que é o texto em que Davi sabe que o seu coração falava mais forte por causa da justiça e o espírito de justiça que habitava sobre ele. Certo dia da sua vida, ele lembra-se que fez um trato com Jonatas quando Jonatas trabalhava com seu pai e tentava salvar a vida dele logo no início da sua história, que é registrada no capítulo, que é registrado no livro anterior a este, o 1 Samuel. A partir da história do capítulo 19 do 1 Samuel, a história de Davi toma um rumo completamente diferente, porque ele deixa a roupagem de pastor, a roupagem pastoril, e passa a adentrar na vida real, no palácio. Na verdade, Jonatas era o herdeiro imediato de Saul, mas ele mesmo abdicou antes que isso acontecesse. Ele disse para Davi: quando Deus te colocar no reino, tu serás o primeiro e eu serei o segundo. Sendo ele, na manifestação tão nobre da sua humildade, uma pessoa simples,
que reconhecia em Davi o homem de Deus e o homem que Deus havia ungido. Poucas pessoas neste mundo têm tamanha humildade. Jonatas, como grande amigo de Davi, foi ofendido duramente pelo seu pai numa mesa. E na história que antecede esse fato que nós estamos vendo diante dos nossos olhos através do texto sagrado, nós percebemos que eles dois fizeram um trato muito duro, difícil. A Bíblia diz que Davi queria voltar para o palácio depois de ter sido perseguido a princípio por Saul, mas ele tinha medo de voltar, e os dois falaram: como faremos? É noite de lua nova. E Jonatas disse: meu amigo, vamos fazer um trato. Eu vou lá à mesa, passo esses dias de lua nova, que é a festa que há no palácio, em toda a nossa nação, e eu aviso você. Mas vamos fazer um trato: se eu voltar do palácio e vier soltando as flechas, e vier um rapaz, um menino, um rapaz, juntando as flechas, e eu soltar as flechas, e quando atirar as flechas caírem antes do rapaz, você pode voltar para o palácio, porque Deus é contigo e tudo está em paz. Mas se eu soltar as flechas depois do rapaz, segue o teu caminho, porque Deus ainda não vai cumprir a sua palavra, e você vai precisar esperar algum tempo na sua vida. E a Bíblia diz que ele foi, e quando Jonatas volta, muito ofendido pelo seu pai, ele vem soltando as flechas, e o garoto vem correndo, e ele diz para o garoto: vai correndo, vai pegando as flechas, e ele vai soltando as flechas, e quando ele começa a atirar as flechas vão para além do rapaz. Davi estava na floresta, e ele estava vendo o que estava acontecendo, e ele pôde perceber que as flechas eram atiradas para depois do rapaz. Então ele parou e pensou: tenho que seguir o meu caminho, porque o que Deus vai fazer na minha vida não é agora. Sabe, meus irmãos, as flechas para nós podem acontecerem os fatos em si das circunstâncias diversas da nossa vida, e muitas vezes essas flechas representam isso. Elas acontecem antes do rapaz, e para outros a flecha está caindo depois do rapaz. Mas tenha certeza absoluta que se as flechas caírem antes ou caírem depois, Deus vai cumprir a sua palavra e o seu propósito na sua vida. E dentro dessa perspectiva, Davi conviveu. A situação das flechas para ele, elas estão caindo depois do rapaz. Eu preciso confiar no Senhor. Sabe quantos anos ele passou sendo perseguido por Saul? Davi passou sendo perseguido por Saul mais de 17 anos. Ele viveu em cavernas, vales, desertos. Pessoas avisavam a Saul, Saul ia e o perseguia com aqueles homens. E naquele período Davi ficou fugindo o tempo inteiro, até que enfim chegou a hora da verdade. Saul morreu e Davi tomou a cidade de Hebrom e se tornou rei em Hebrom. Mesmo assim, outro homem, Esbozete, reinou no lugar de Saul, e Davi ainda não foi aceito como rei. Então ele podia ter parado e perguntado: Deus, o Senhor não disse que eu ia ser rei? Agora já tem outro no meu lugar. E ele acaba reinando 2 anos. Vocês podem entender isso? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Deus, o Senhor disse que eu ia ser rei. E acabou que depois Abner acaba entregando o reino a Davi, e aquele homem acaba morrendo, e Davi passa 7 anos reinando em Hebrom. E a grande situação de Davi agora era como ele iria reinar. Eu não sei se os irmãos sabem, mas se não sabem, fiquem sabendo. Os que sabem, aumentem seu conhecimento. Mas Davi nunca quis reinar em Gilboa, onde Saul havia feito o seu quartel-general, e ali onde ele havia reinado. Davi, quando ele começou a reinar e quis reinar em Jerusalém, passando aqueles 7 anos em Hebrom, ele parou e pensou: onde eu vou reinar? E ele fixou os olhos dele a uma cidade chamada Jerusalém. A grande cidade de Jerusalém, a cidade mais forte, que era dominada pelos jebuseus. Uma cidade dominada pelos cegos, dominada por coxos. Pessoas doentes, enfermas, leprosos, doentes, cegos, paralíticos, gente de todos os tipos de enfermidade moravam na cidade de Jerusalém.
Mas Davi fixou os olhos a Jerusalém, disse: é ali que eu vou reinar. Mas eu preciso entrar nessa cidade, eu preciso dominar essa cidade. E a história se desenrolou naquela situação, naquela circunstância. Davi querendo tomar a cidade de Jerusalém. E o rei dos Jebuseus parou e olhou e disse: Davi, você quer reinar aqui? Se eu quero reinar, eu vou reinar aí. Ele disse: você vai ter que entrar aqui. Se você quiser entrar aqui, você tem que passar por cima dos coxos e dos cegos. Porque todas as pessoas que viviam e conviviam com Davi sabia que Davi detestava os coxos, ele tinha horripilância aos cegos, ele detestava os cegos, ele odiava os coxos. Queria que vocês vissem algumas páginas atrás na sua Bíblia, para você não ficar pensando que o pastor Nelson está inventando coisas. No capítulo 5, no versículo 4 do capítulo 5, segundo Samuel, diz a idade que Davi começou a reinar. E no verso 5 ele fala quantos anos reinou em Hebrom e em Jerusalém. E o versículo 6 diz: e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que haviam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. E o texto diz mais ainda: porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Mas havia uma proibição tremenda na cidade de Davi. Veja o verso 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece. Aí está. Aqui nós vemos como Davi começa a reinar em Jerusalém com um preconceito tremendo. Seu coração, como muitos de nós, temos tantos preconceitos a pessoas, a raças, a circunstâncias diversas das pessoas. Mas quando Davi começou a reinar em Jerusalém, ele tinha um problema de preconceito muito grande contra os cegos e contra os coxos. E a história relata que quando Davi entrou em Jerusalém, começou a invadir Jerusalém, os cegos gritavam: Davi, filho de Jessé, tem misericórdia de mim. Os cegos gritavam: filho de Davi, tem misericórdia de nós, ó filho de Jessé. E eles gritavam e morriam. E eles morriam à espada. E aquele provérbio continuou durante muitos e muitos anos, e acabou chegando aos dias de Davi. Passou pelos dias dos reis, passou pelos dias de todos os reis, atravessou o tempo do cativeiro e chegou nos dias de Jesus. E quando Jesus está entrando numa cidade chamada Jericó, um dos cegos que sabia dessa história, de uma forma muito sublime, ele fala uma palavra que transformou o desejo de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus já tinha passado pelo cego, o cego já tinha ficado para trás. Quando Jesus passa por ele, o cego que sabia, ele era cego, mas não era tonto, ele era cego, mas era inteligente. E quando ele passa, o cego diz uma frase que tocou em Jesus, e todos vocês sabem a frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda para tudo, e ele manda buscar aquele rapaz. E quando ele manda buscar aquele cego, que aquele cego chega diante dele, Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? Porque ele sabia a grande responsabilidade que ele tinha ali. Ele veio para desfazer tudo o que havia de errado a respeito de uma pessoa, há mais de 490 anos atrás. Veja como Jesus é tremendo, e como que ele agiu e como que ele fez. Eu sou filho de Davi, eu sei que Davi mandou matar todos os cegos em Jerusalém, mas eu vim para resolver esse problema. O que tu queres que eu te faça? Eu quero curar você. Aleluia. E ficou na história essa realidade. E cada vez que um cego dizia: Jesus, filho de Davi, em outras palavras, pastor, ele estava dizendo: Davi, filho de Jessé, não teve misericórdia dos cegos, mas eu creio num Jesus que tem misericórdia dos cegos. Você pode perceber aqui, dentro do prisma
dessa descendência real que nasce com uma tribulação tão grande quanto essa, e ver como que as pessoas que conhecem seus direitos podem mudar a história das suas próprias vidas. Agora este homem que entra em Jerusalém e manda matar os cegos, precisa ter uma resposta. Este homem que entra em Jerusalém e manda matar os coxos, precisa ter uma resposta. Quando ele está reinando na sua casa, aonde era proibido entrar, está escrito aqui no capítulo 4, verso 8, nem cego nem coxo entrará nesta casa. É o capítulo 5, verso 8, nem cego nem coxo entrará nesta casa, que era o seu palácio. Sentado no seu palácio, como rei, a Bíblia diz que Deus já lhe havia dado paz e vitória sobre muitos reis. De repente esse homem levanta-se, chama as pessoas que estão interessadas na pergunta que ele iria fazer, e no capítulo 9 ele diz no verso 1: alguém que ficasse na casa de Saul, para quem eu pudesse usar de beneficência de Deus. Jamais ele poderia imaginar que a pessoa que ele está procurando era um coxo. Eu vi um aleluia ali atrás. Eu sei que tem hora que não dá para dizer nada. Eu vi um amém. Sabe, meus irmãos, este silêncio que você faz um barulho na minha mente. Sabe qual é o barulho? Todos aqueles que de alguma forma têm algum preconceito na sua vida, vão ter o preconceito na sua própria mesa algum dia na vida. Eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro, que ela contava histórias terríveis de pessoas negras. Ela detestava as pessoas negras. A família dela parecia um bando de lagartixa, meu irmão. Gente branquelas, e odiavam os negros. E nem as empregadas domésticas, elas queriam pessoas de cor. E ela batia na mesa e dizia: na minha família, enquanto eu viver, nunca terá um negro. Meus irmãos, nasceu uma moça linda, e ela cresceu, ficou jovem e bela, e se enamorou de um dos mais preciosos cantores que a nossa nação já teve, e se enamorou dele, e se casou com ele, e nasceram um bando de pretinhos assim na sua casa. E agora está lá o vovozinho segurando 4, 5 e dizendo: esses são os mais inteligentes, esses são os mais fortes, esses não adoecem, esses têm os dentes lindos, e todos são músicos. Nunca você pode pensar na vida que de alguma forma o seu preconceito quanto à raça, quanto à circunstância na sua vida, que você pode dizer: essa água eu nunca bebo na sua vida. Davi fez isso. Não quero coxo, pior ainda do que fez esta pessoa da qual falei. Não quero cegos. E agora ele diz, abre o peito e diz: com quem eu vou usar de beneficência da casa de Saul? E aquele homem chamado Ziba olha para ele e disse: tem um homem chamado Mefibosete. E ele diz logo no versículo 3, se você está com ele aberto, está escrito, ele parece que faz questão de dizer, ainda no verso 3, no final do verso 3, um filho de Jonatas, e ele, vírgula, aleijado de ambos os pés, como quem diz: você vai colocar ele aqui no palácio. Quantas pessoas estão pagando com a sua própria boca aquilo que elas falaram com a sua língua? Meus irmãos, ele chama. Posso ver a cara de Davi, meu, pálido, suando frio, enxugando o rosto, olhando para ele, mãos trêmulas, e todo mundo olhando para ele. Coxo! Ninguém falou, mas todos falavam bem alto na mente: Davi, ele é coxo! E todo mundo dizendo dentro de si mesmo: será que ele coloca esse homem aqui? Apostas, apostas! Fale alguma coisa. Mandaram chamar o rapaz, e ele vem andando sobre os pés,
se arrastando, se arrastando. E o nome dele, Mefibosete, quer dizer um homem cuja maldição não sai pela sua própria boca. Um homem cuja maldição não sai pela sua própria boca. Isto é, quer dizer o quê? Quer dizer, eu sou coxo, mas dou graças a Deus, porque Deus tem algum propósito nisso. Eu sou coxo, mas não blasfemo contra Deus, porque algum dia eu vou saber porque Deus me fez assim, mas de alguma forma eu serei uma bênção para todas as pessoas que me cuidarem. A história passa, Davi o coloca na sua casa e diz para ele: eu te dou terras, e todas as terras que eram do teu pai. Irmãos, quase 1/3 das terras de Israel pertenciam a Saul. E agora ele diz: eu dou as terras do seu pai e você toma posse delas, porque você é herdeiro legítimo delas. Mas tem uma coisa: você vai morar na minha casa e de contínuo você vai comer pão na minha mesa. E agora ele chama o servo dele, que tinha inveja dele. Irmão, sempre tem uma pessoa que nos serve, mas que tem inveja da gente. Sempre tem uma pessoa que é serva, nasceu para ser serva, mas ela tem uma dor de cotovelo tão grande, porque você ganhou a beneficência do rei, que elas te servem, mas servem sempre com o desejo de tomar o que é teu. Abre o teu olho, cara. Presta atenção. E aqui, meus irmãos, veja só, o servo ali servindo aquela pessoa, e quando ele está servindo, ele: ai, quem dera eu tivesse essa terra, quem dera eu tivesse essa. E duro para ele, porque diz o texto que Ziba, veja o texto, Ziba, capítulo 9, está escrito aí, no capítulo 9, a partir do verso 9, também o verso 10, no finalzinho do verso 10, diz que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ele também tinha servos. Agora você imagina os servos perguntando a Ziba: Ziba, senhor Ziba, o senhor faz o quê? E ele dissesse: sou servo de um coxo. Pense nisso. E agora ele sendo senhor dos servos, mas servo de Mefibosete, servindo a Mefibosete, coxo na casa do rei. E tem mais, ele tinha que preparar a mesa para Mefibosete. A casa dele não era perto da casa de Jerusalém. Ele tinha que preparar a mesa para Mefibosete e colocar o prato de Mefibosete, fazer a comida de Mefibosete e tudo que Mefibosete queria. E ali Mefibosete não comia. Mefibosete comia na casa do rei, mas todos os dias ele era obrigado a preparar a comida como se Mefibosete estivesse presente. Que terrível. Pense, você preparar uma comida para uma pessoa que você sabe que não vai estar ali. E aí você diz: mas que injustiça, por que Deus está fazendo isso com Ziba? Pobre Ziba, não tenha pena de Ziba, porque Ziba não tem pena de você. Tem alguém aí? O que Ziba fez que o senhor está tão zangado, pastor Nelson? Veja, capítulo 16. O tempo passou o capítulo 10, o 11, o 12, passou o capítulo 13, o capítulo 15, chegou o capítulo 16, e Ziba, sempre com inveja de Mefibosete. Chegou um dia então que Absalão se levantou contra, capítulo 16, Absalão se levantou contra Davi, e Davi não quis matá-lo por ser seu filho e porque o amava muito. E diz a Bíblia que Mefibosete arrumou o seu jumentinho, arrumou suas coisas. Irmãos, imagina esse Mefibosete arrumando os jumentos, enchendo os jumentos de uvas, passas, figos, queijo, leite e carne assada, cabrito assado, carneiro assado, e mandou preparar tudo, mais de 10 jumentinhos. E de repente, meus irmãos, Davi está esperando ele lá na saída da cidade.
E Joabe disse: Davi, o Absalão está vindo, você quer morrer? Ele disse: não, espera. O que você está esperando, rei? Estou esperando o meu amigo Mefibosete, o que comia na minha mesa. Eu estou esperando porque ele é coxo, eu tenho que tê-lo comigo aqui. E eles esperaram várias horas e Mefibosete não chegou. De repente chegou aquele miserável Ziba. Chegou com os jumentos, verso 2 do capítulo 16. E disse o rei a Ziba: os jumentos estão abordados, estão ali 200 pães, no verso 1 está dizendo, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão, um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? Quando eu leio esse texto aqui, meus irmãos, eu penso profundo aqui, sabe? Por quê? Porque Ziba nunca dá nada para ninguém. Ele entende de Ziba. Eu estou falando sério. Quando você vê um Ziba te dando algo, você sabe que tem alguma coisa errada naquele negócio. Porque Ziba não dá presente, Ziba nunca reconhece, Ziba nunca elogia, Ziba nunca diz eu te amo. Ele diz eu gosto, mas ele não diz eu te amo. Ziba, para a gente tirar um eu te amo de um Ziba, você tem que fazer 100.000 vezes pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? É claro que você sabe, só de perguntar você sabe que ela não te ama, mas está dando uma chance para dizer que ele ou ela te ama. Ziba não dá nada. E quando ele vem com aqueles jumentos, ele diz: Ziba, que queres? O rei discerniu. No versículo 3, disse o rei: onde está Ziba? E ele mente e diz: Ziba disse que hoje vai restaurar o reino ao seu pai. E o rei, irado com aquela frase mentirosa de Ziba, olha o Ziba. Tenha cuidado com os Zibas da sua vida. Tenha cuidado com os Zibas que você põe na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa, no seu quarto. Preste atenção, o Ziba que você está pondo lá na secretaria da sua empresa, da sua vida. Verso 4. O rei olha e diz: eis que tudo quanto tinha Mefibosete é teu. Pronto. Mefibosete acabou perdendo tudo por causa de uma mentira. Aí você diz: puxa, Deus, como que o Senhor é tão injusto, não é? Aí passa o capítulo 17, passa o capítulo 18 e chega o capítulo da verdade. Deixa eu profetizar algo na sua vida esta noite. Mesmo que alguém tenha feito uma injustiça na sua vida, vai chegar a hora da verdade. Nada vai ficar às escondidas. Mesmo que eles utilizem o vestido de José e ensanguentem com sangue de cabrito, nunca será verdade. Nunca uma mentira será verdade. Um dia a mentira será revelada, porque a vitória virá à tua porta em carros de ouro, dizendo: José vive. José vive. Se algum tempo na sua vida você viveu sob uma mentira, a verdade vai chegar. E o capítulo 19 é o capítulo da verdade. Davi volta para Jerusalém. Ziba nunca pensou que Davi iria voltar. Muitas pessoas nunca pensam que um dia você vai dar a volta por cima. Eu estou profetizando. Vou te dar mais uma chance. Muitas pessoas nunca imaginam que você, arrebentado, algum dia vai se levantar com poder, porque Deus vai te honrar. Nunca. Mas escute bem esta palavra: vai chegar o dia da verdade. E a verdade chega, e quando ela chega, chega a justiça também. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Fala algum amém, diga alguma coisa. Capítulo 19, verso 11 diz o texto: Davi volta para Jerusalém. E no versículo 15 diz o texto: e o rei voltou, chegou ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E olha o texto. E apressou-se Simei, aquele miserável também, mas não vou falar dele agora, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, desceu.
desceu com os homens de Judá e a encontrar-se com o rei Davi. Verso 17: e com ele 1000 varões de Benjamim, e com ele também Ziba. Veja, Ziba covarde. O Ziba nunca vem sozinho. O Ziba sempre vem se escondendo atrás de 1000 pessoas. Mas a verdade vai chegar. Não importa com quem ele venha, a vitória vai chegar. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem está percebendo que Deus está falando conosco aqui, glorifique o seu nome. Quando ele passa a banda, diz o texto, veja o texto, no capítulo 19, a partir do versículo 20, tem uma frase linda e maravilhosa que eu tenho para ler para vocês esta noite, e eu glorifico a Deus por esta frase. No verso 24 diz: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém. Pode vir o Simei, pode vir o Ziba, mas tem uma coisa a dizer: você também vai vir. Aleluia. A verdade te trará, a verdade te arrancará e te trará diante dos olhos dos teus inimigos. Você se assentará na mesa e ele se assentará na mesa, e cara a cara a verdade fluirá. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo 19, versículo 25, e sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrasse com o rei. Verso 25, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? Posso imaginar aquela voz de Davi, trêmula, entristecida, pesarosa, esperando uma resposta. Jamais o rei esperou que ele iria dizer esta palavra. No verso 26 diz: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. E quando ele diz o meu servo me enganou, imediatamente Davi pensa: a mim também. Porque o teu servo dizia, olha aqui: abaldarei jumento, nele montarei e irei com o rei. Ah, meu Deus. Como você crê que ele se sente ao olhar para aquele jovem aleijado? E ele diz: porque o teu servo é coxo, como se Davi não soubesse. No verso 27 diz: mas disso falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Que coisa linda que esse homem fala. Olhem para mim, por favor. Escute isso, por favor. Na sua condição, o que você faria? Você não bateria o martelo e diria: que esse homem devolva o que é meu? Sim ou não? Que ele traga o que é meu, porque ele é um mentiroso, ele é um sem vergonha, e não tem vergonha na cara, enfim. Mas ele estava tão feliz que o rei voltou, que quando o rei diz assim para ele, diz assim: como a palavra de rei não pode voltar atrás, Ziba fica com a metade e você fica com a metade, Mefibosete. A humildade de Mefibosete aflora. E no silêncio de todos aqueles soldados e capitães, ele solta uma frase linda. E ele diz: rei, deixa ele ficar com tudo, porque o rei voltou. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, Jeová! Aleluia! Meus irmãos, quando Jesus voltar, o anticristo pode ficar com o que ele quiser, porque nós teremos um reino que não terá fim, que jamais acabará. Quem aqui está convidado para comer na mesa do rei? Sabe o que ele quis dizer com aquilo? Ele quis dizer o seguinte: por que eu vou querer essa terra? Vou ter que pagar IPTU, tem que ter um montão de funcionário, é um negócio de um rolerites tremendo para pagar, FGTS, a gente paga mais para o governo do que para eles, é uma coisa terrível. Rei,
Fazemos o seguinte: deixa ele ficar com tudo. Eu já tenho a tua mesa e nela não falta nada. Não falta alimento, não falta paz, não falta alegria, não falta felicidade, não falta sorriso, não falta bênção. Eu tenho tudo na tua mesa e é tudo que eu preciso, é a tua beneficência. Eu quero viver desta beneficência. Não falta nada na tua mesa. Deixa ele ficar com o que ele quiser. Eu tenho o meu rei. O meu rei voltou. E o rei olha para aquela situação difícil. Isso que eu faço agora. O coxo voltou para a casa dele. E parece que a história termina. Mas por incrível que pareça, todo o livro de 2 Samuel é só sobre Mefibosete. No capítulo 21 houve uma fome terrível. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. E diz o texto que Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas, meus irmãos, foram aqueles que fizeram aquele pacto com Josué e vieram vestidos de roupas rasgadas, pães borulentos, e se fizeram de pobretões, mas eram fortes, eram gigantes, tremendos guerreiros. E eles enganaram Josué, e Josué acabou fazendo um pacto com eles. E quando Josué fez um pacto com eles, diz a Bíblia no livro de Josué, que Josué disse: a partir de hoje, vocês não deixarão faltar madeira na casa do Senhor, nem água para o altar da casa de Deus. E por incrível que pareça, durante toda a história, os gibeonitas nunca deixaram faltar água na casa de Deus, nem madeira para o altar. E Saul, quando se tornou rei, ele mandou matar os gibeonitas, e começou a faltar água na casa de Deus e madeira para o altar. E isso Deus não se agradou. Se nós deixarmos faltar madeira e água na casa de Deus, Deus vai deixar faltar água e madeira na nossa casa. E houve uma grande fome por causa disso. E já Davi era rei, já era o fim da sua vida, e ele disse: Senhor, por que houve essa fome? Aí Davi disse: os gibeonitas, vai lá falar com eles. No capítulo 21, verso 3, diz o texto: disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? É isso. Às vezes nós teremos que nos humilhar para receber a bênção de determinadas pessoas. E Davi não teve esse problema de exaltação. Ele foi lá, disse: o que vocês querem que eu faça para que vocês possam abençoar a casa, a herança do Senhor, a casa de Israel? Jamais ele podia imaginar que viria a ter uma resposta tão terrível. Qual a resposta? Os gibeonitas disseram, verso 5, olha o texto, verso 5: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E Davi olhou para eles sem temer, sem ter medo nenhum, olhou para eles e disse: os darei. Pastor, quando ele disse os darei, ele nunca imaginou que não tinha 7. Na contagem dele, que ele sabia, não havia 7, havia 6. E ele vai voltando no caminho, e vem lá do meio dos gibeonitas, era um lugar bem distante, e ele vem, chega a carruagem, quem chega? E ele fica pensando: quem será o que vai morrer? E vem pensando, lutando com ele mesmo, ele vem lutando. Eliseu, ele vem pensando, e quando ele para e desce da carruagem, quem vem? Quem vem? Quem vem para saudá-lo? Coxo, dizendo: Rei, meu senhor, como te foi? E Davi olha para ele, pensa: não, Deus, não, Deus, ele não, Deus, não. Jesus. E no versículo 7, isto aqui é muito forte.
Porém o rei poupou a Mefibosete. Mefibosete, pare para pensar agora. E alguém trouxe uma notícia para Davi. Diz o texto no verso 8, que Rispa tinha um filho, e por incrível que pareça, o nome dele também é Mefibosete. Hello? Tem alguém aí? Aleluia! Não estou contando história. E alguém diz, tem um outro que vai completar o número 7. Quem, pelo amor de Deus? Mefibosete? Não, Mefibosete não. Ele é coxo, eu fiz um juramento, ele não morre, ele come na minha mesa. Porque ele não chegou aqui pelos seus próprios esforços, ele chegou aqui pela misericórdia. E quem chega na minha presença, pela misericórdia, eu jamais matarei. Não, rei, não se ire. Eu estou falando de um outro Mefibosete. Outro Mefibosete? É, outro. Sim, outro. Tem outro? Tem. O nome também é Mefibosete. Verso 8, porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Quando eu li isso aqui, eu dei tanta glória a Deus. Eu estava fazendo o comentário de 2 Samuel, e quando eu cheguei aqui nessa parte, que eu me deparei com esse versículo, eu comecei a glorificar a Deus e a chorar. E minha alma começou a tremer. E eu comecei a vislumbrar uma tremenda visão diante dos meus olhos. E eu vos conto. Eu penso agora naqueles 7 homens que foram oferecidos como expiação pelo pecado de Saul pelos gibeonitas. Eu paro para pensar. E comecei a visualizar Davi saindo, pastor, saindo para ver os 7, quando os 7 estavam enforcados. E eu posso imaginar Mefibosete andando com Davi na frente, ele andando, o último da fila, daquela estaca onde estavam ali. Mefibosete vai andando devagar e vai chorando. E quando ele chega diante do Mefibosete, o outro grande, que não tinha nenhum problema, não era coxo, não era cego, e ele para diante dele, e Davi grita: vamos, Mefibosete! Calma. Vamos, Mefibosete! Calma, Davi, meu rei. E ele olha para cima, e aquele homem morto, inteiro, nenhum problema no seu corpo. E ele agradece a Deus e disse: Deus, muito obrigado, porque eu nasci coxo. Porque se eu não tivesse nascido coxo, quem estaria aí seria eu. Meu Deus, sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente não sabe por que alguma coisa errada aconteceu na nossa vida. Só lá na frente que nós vamos saber como Deus é um Deus de misericórdia e de justiça. E agora, diante de Mefibosete inteiro, ele agradece. Essa história não aconteceu só no passado. Essa história aconteceu de novo, quando todos nós éramos coxos. Todos nós ficamos enfermos e doentes. E era para que cada um de nós subíssemos no pátio do Calvário e lá morrêssemos. Mas veio um Jesus inteiro que não pecou e disse: fica aí, Mefibosete, que eu morro por ti na cruz. Espero que você pense nisso.